É bandido ou não é? É assassino ou não é? Essa é a pergunta de $1 milhão que o segundo episódio da minissérie original da HBO, The Undoing, deixou pra gente lá nos minutinhos finais. E eu vim aqui, pra gente trocar uma ideia sobre esse episódio, porque parece que a minissérie tá começando a engrenar e a ganhar um pouquinho mais corpo. Acho que esse caldo tá engrossando. Vamos lá? Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Está na hora da gente analisar o segundo episódio da minissérie The Undoing, produção original aí da HBO, estrelada por Nicole Kidman, Hugh Grant e Noah Jupe. E não vamos esquecer também de Lily Rabe. E aqui, nesse novo episódio, a gente vê que a personagem Grace, que é vivida aqui pela Nicole Kidman, tá à torta e à direita tentando descobrir aonde está Jonathan, que é o seu esposo que sumiu do mapa depois que, misteriosamente, aquela jovem mãe, Helena Alves, morreu de uma forma bem trágica e bem pesada. E aqui, a primeira metade inteira desse episódio é dedicada à busca da Grace pelo seu esposo. Ela liga para o hotel, ela vai atrás dele em diversos cantos, procura pistas, tenta encontrá-lo por meio do seu telefone, descobre que ele deixou o celular em casa, o que já é muito suspeito, mas nada de encontrar o seu mozão que tá com pinta de bandido. E a polícia tá aí gradativamente ligando os pontos, conectando os personagens e começando a suspeitar que o Jonathan talvez seja genuinamente o responsável pela morte da jovem Helena Alves. Só que, até então, a gente não sabia de muita conexão entre esses dois personagens. Mas conforme o episódio vai se desenrolando, a gente vai gradativamente descobrindo que ele não apenas teve um comportamento um pouquinho complicado no seu trabalho, como ele acabou sendo demitido, e isso tem tudo a ver com a Helena Alves. No primeiro episódio da minissérie, a gente encontra a Helena Alves sempre, de certa forma, em conexão com a Grace, que é a personagem da Nicole Kidman. E a gente não tem muita noção de quem ela é, a gente percebe que ela é uma jovem mulher um pouquinho perturbada, tem 2 crianças, sendo uma delas um bebezinho, e ela tem um esposo que é um rapaz negro. E a gente percebe também ele que é das suas 2 crianças, apenas a criança mais velha tem características diretamente do seu esposo, do seu pai, do pai da criança. Mas até então a gente não acha que isso aí talvez seja algo suspeito. Mas a gente vai descobrir rapidamente nesse episódio que o Jonathan teve uma conduta imprópria com a mãe de um paciente. Vamos lembrar que ele é um oncologista que trata de crianças com câncer, e isso acabou lhe rendendo um processo administrativo dentro do hospital que ele trabalha, lhe rendendo também em uma demissão. E o cara já estava demitido, gente, há 3 meses. O cara escondeu esse rolê da sua esposa por 3 meses. Primeira coisa que eu fiquei pensando é assim: como que você sustenta um apesão desse lá no coração de Manhattan, perdendo um emprego de médico na capital nova-iorquina, né? É complicado você sustentar esse vidão. Mas também a personagem da Grace é uma psicóloga que aparentemente é uma psicóloga renomada, então ela também deve ter um bom salário aí. Mas o cara escondeu 3 meses aí de desemprego e nesse intervalo ninguém sabia o que estava acontecendo. Ele havia contado para Grace que na verdade estava indo para Cleveland para um congresso de oncologia, só que quando a coisa começou a piorar cada vez mais e o cerco foi se fechando em torno da sua família, ela, é claro, foi fazer a sua investigação e nisso descobriu que ele havia sido demitido, seu esposo havia sido demitido, e que isso já tinha 3 meses e que tudo se deu em virtude de um comportamento abusivo. E ela descobriu essa informação na delegacia quando o policial vivido aqui pelo Edgar Ramirez conta todo o rolê pra ela. E além disso, a gente descobre nesse episódio que a Lily Rabe aqui, que é a sua amiga e mãe de uma aluna da escola, está acompanhando o caso do seu esposo. A princípio, essa é a informação que nós temos da dinâmica relacional entre os dois. Mas a segunda metade do episódio reserva pra gente revelações bombásticas que a primeira não deu pra gente. E talvez esse seja um pouquinho do meu problema com The Undoing no momento. A série demora muito para engrenar na sua trama, perde muito tempo andando em círculos, e quando ela começa a revelar as coisas, ela vai jogando todas as informações ao mesmo tempo pra gente se virar, administrar aquilo de uma vez só. E foi um pouquinho do que eu percebi nesse episódio. Achei o episódio bem melhor do que o anterior, mas eles ainda precisam ajustar o equilíbrio da narrativa, porque as coisas estão um pouquinho truncadas. A gente viu ali a Grace na primeira metade do episódio, como eu falei pra vocês, andando atrás do esposo,
Só que a situação não vai muito além disso. A gente consegue pescar algumas pequenas informações, mas nada que seja tão significativo assim para fazer com que a série dê aquela alavancada na trama. Só que na segunda metade, depois que a polícia começa a revirar o apartamento dela, a partir dali as coisas começam a andar um pouco mais rápido. E é aí que a gente vai descobrir também qual é o X da questão, ou pelo menos o que parece ser o X da questão na dinâmica Helena e Jonathan. Só que é claro, gente, isso acontece de uma forma que é até um pouco surpreendente, eu confesso que eu fiquei surpresa mesmo. A Grace e o seu filho Henry vão pra casa da praia. Porque eles são gente rica tem casa na praia pra poder enfrentar a crise, né? A gente aqui está na bad, enfrentando o problema, vai ter que enfrentar o treinar, a luta mesmo no nosso quartinho singelo. Mas ela foi lá pra casa da praia pra tentar passar por toda essa situação sem ter todo o assédio da imprensa e da polícia. Só que quem estava escondido naquele lugar, exatamente o Jonathan estava escondido lá, achando que talvez ninguém fosse aparecer por lá. A gente começa a ver algumas aparições bem rapidinhas, que parece meio que um vulto e tal, até que já nos 10 minutos finais do episódio ele aparece de supetão, tapa a boca da Grace e começa a abrir o bocão e a falar um monte de coisa. Uma sacanagem, porque não deu nem direito de defesa para a mulher, porque ela ficou toda encurralada ali naquela situação, que a única coisa que lhe restou foi ouvir tudo que o boy lixo tinha para dizer. E aí ele contou o que tecnicamente deveria ser a real. Mas é claro que nessa altura do campeonato, tudo não passa de uma grande especulação, porque eu não acreditaria nele em primeira instância não. Principalmente depois de tanta mentira elaborada que ele construiu aí para tentar se manter ali na crista da onda diante da sua família. E ele conta para ela que, na verdade, ele teve um caso extraconjugal com a Helena, rolou um flerte fatal ali, rolou um romance entre eles dois. E a coisa começou a fugir de controle, porque a Helena se tornou uma mulher obsessiva que começou não apenas a persegui-lo, mas começou a perseguir a sua família também. E é aí que a gente chega lá no começo do primeiro episódio, em que a gente vê, vira e mexe, a Helena e a Grace se trombando. E a gente não tem noção do que aquilo significa, né? Isso eu achei que foi uma sacada bem legal do episódio, porque não apenas conectou os dois primeiros episódios, como deu um pouquinho mais de gosto pro mistério da trama. Então eu achei isso bem legal. Ele tenta entrar em contato com ela para fazê-la parar de uma vez por todas. Ele tenta ser gentil com ela, porque ele é um boy que é gentil com a moça com a qual ele está traindo a sua esposa. Olha que homenzão, né, gente? Enfim, ele fala que ele decidiu pagar a escola do seu filho mais velho, justamente para que ele pudesse ter uma educação de qualidade e até porque ele já estava numa situação bem delicada. E essa informação, ó, acendeu uma luzinha aqui e me deixou um pouco na dúvida, porque a polícia está suspeitando que ele talvez seja o pai do bebezinho mais novo da Helena. E aí, a gente volta naquilo que eu falei pra vocês. A gente vê que o filho mais velho, o Gabriel, se eu não me engano, não, na verdade Miguel. O Miguel, ele tem as características do pai, que é um homem negro. Então você vê que ele é uma criança bem miscigenada. Já a criança mais nova nasceu com o tom de pele bem clarinho e não trouxe nenhum atributo assim externo semelhante ao seu pai. E o seu pai começou a questionar que talvez ele realmente fosse o pai biológico desse bebê. E aí a polícia decidiu pedir um teste de DNA para ver se ele é realmente o pai ou não, ou se o Jonathan seria o pai dessa criança. E aí, quando ele conta para a esposa dele que ele pagou os ensinos do filho mais velho da Helena para que ele tivesse uma educação de qualidade, eu comecei a me questionar, será que ele não fez isso como uma espécie de compensar por essa criança que nasceu de um relacionamento extraconjugal? Talvez seja o caso dessa situação, né? Até porque ele virou pai de uma criança e, se for o caso mesmo, ele teria que pagar pensão para essa mulher. Só que isso envolve um rolo enorme, porque ela é casada e ele também é casado com a Grace e tem um filho chamado Henry. Então talvez ele pagar o ensino da criança mais velha fosse alguma negociação interna por debaixo dos panos dele dar uma espécie de auxílio para a mulher, que seria pagar a pensão da criança mais nova. Só que é claro que isso é uma grande especulação, isso aqui foi eu juntando meus pontinhos, fazendo a Nazaré Tedesco, não temos essa informação concreta ainda, mas pode ser que de fato o Jonathan seja realmente pai daquele baby e talvez estivesse pagando a escola como uma forma de
suprir financeiramente essa mulher. Diz ele que a coisa fugiu tão de controle que ele não estava conseguindo mais manter a situação ali de uma forma saudável. Foi terminar o relacionamento, mas ele terminou o relacionamento ficando mais uma vez com ela. E depois disso, ele volta pra casa. Cara de pau, aquilo aí, ó, nem óleo de peroba salva, gente. Você vê o nível da treta familiar, Márcia Goldschmidt tem que chamar ela aqui para poder tocar esse rolê, porque a confusão familiar está armada. E é assim que a gente encerra o nosso segundo episódio, com a Grace já sangue nos olhos, com tudo aquilo de informação na cabeça, chamando a polícia sob a ameaça de que ele poderia estar colocando em risco a vida dela e do filho. E a situação está pesada e é assim que a gente quer, né, HBO? A gente gosta de série assim, desse jeito. Então, quem sabe o terceiro capítulo da minissérie não reserve algumas revelações aí, ó, bem explosivas, né? E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal, porque você sabe que tem muita coisa boa. Então fica aqui comigo, clica numa dessas duas telas para você ser direcionado para muita coisa boa. Olha aí a HBO rolando no fundo. E não se esqueça de também conferir muito conteúdo legal aqui no canal, porque vocês sabem, de análise de série até conteúdos relacionados a cinema. E me acompanhe também nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook também no Rafa Gomes, porque vocês sabem que lá também tem muito conteúdo e ó, é só exclusivo de rede social. Valeu? Um beijo para todos vocês, um bom feriado e uma semana abençoadíssima em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beijo!